Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Bloco 1. Já reparou que, toda vez que alguém tenta implantar uma grande mudança em uma equipe, em uma empresa ou até mesmo em casa, a primeira reação da maioria das pessoas é o pânico, a resistência e o boicote? No tabuleiro do poder, existe uma regra implacável que separa os líderes que entram para a história daqueles que terminam depostos e esquecidos. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude muita coisa ao mesmo tempo. Nós fomos condicionados a acreditar que a inovação precisa ser radical, barulhenta e imediata. Acreditamos que, para resolver um problema antigo, precisamos destruir tudo que foi feito antes e começar do zero. Mas os mestres da estratégia sabem que a natureza humana é profundamente apegada à inércia. As pessoas aceitam a ideia de transformação em tese, mas entram em pânico e atacam ferozmente qualquer um que ouse alterar seus hábitos na prática. A mudança brusca assusta, o disfarce da tradição conquista. Hoje, nós vamos dissecar a lição definitiva por trás da Lei 45. Vamos entender como a inércia das massas destrói reformadores incautos, como os maiores estrategistas da história mascararam revoluções sob a capa de costumes antigos e como você pode introduzir inovações profundas sem atrair a desconfiança de ninguém. O reformador apressado e a Torre de Londres. Para compreender o perigo de tentar mudar tudo de uma só vez, precisamos voltar à Inglaterra do século XVI. Um influente estadista e conselheiro real recebeu a missão de atender ao desejo de divórcio do monarca e, para isso, orquestrou o rompimento definitivo da nação com a Igreja Católica. Mas ele não parou por aí. Tomado pela pressa e pelo ímpeto de uma transformação total, ele confiscou os bens dos mosteiros, destruiu os símbolos religiosos tradicionais e impôs o protestantismo em um curtíssimo espaço de tempo. A reação do povo foi devastadora. A destruição abrupta das rotinas e dos rituais sagrados espalhou pânico por todo o país. O fim do assistencialismo prestado pelos mosteiros aumentou a miséria e gerou rebeliões armadas contra a coroa. Pressionado pelo caos social e pelas consequências da instabilidade, o próprio rei decidiu recuar. O estadista reformador transformou-se instantaneamente no bode expiatório perfeito para acalmar o povo. Acusado de heresia, ele terminou executado na Torre de Londres. Quem tenta atropelar as tradições de um povo sem preparo é tragado pelas próprias ruínas que criou. O estrategista que vestiu o passado para conquistar o futuro. Em contrapartida, os maiores líderes da história mundial dominaram a arte de introduzir o novo utilizando a roupagem do velho. Pense no principal arquiteto da revolução em um imenso país asiático no século XX. Diante de uma população camponesa altamente conservadora e apegada às tradições milenares, ele recusou-se a pregar a teoria política em linguagem ocidental abstrata. Em vez disso, ele apresentou seu exército como a reencarnação dos heróis populares de clássicos romances medievais da literatura local. Ele associou sua imagem à de antigos estrategistas lendários e reinterpretou a história imperial para justificar a centralização do poder. A população aceitou a transformação porque, na superfície, ela parecia apenas o retorno honroso às raízes e aos heróis do passado. Mas um mecanismo semelhante ocorreu séculos antes na Roma Antiga, quando os governantes perceberam que a população não abandonaria suas tradicionais festas de inverno e culto à luz. Em vez de proibir os rituais e gerar revoltas, a liderança imperial simplesmente declarou aquela mesma data como dia oficial das novas celebrações cristãs, absorvendo o hábito consolidado em vez de tentar destruí-lo. A inovação real caminha sempre disfarçada de tradição. O que você vai aprender nesta jornada? Ao longo deste áudio, nós vamos explorar os mecanismos exatos para liderar transformações sem despertar a hostilidade alheia. Você vai descobrir como evitar a posição de bode expiatório ao liderar projetos complexos. Como manter a forma e os rituais antigos enquanto altera o conteúdo real da sua organização. E como adaptar o seu ritmo de inovação exatamente àquilo que o ambiente é capaz de tolerar. Se você quer parar de bater a cabeça contra a resistência dos outros e aprender a introduzir suas ideias de forma irresistível e segura, você está no lugar certo. Mantenha o seu foco, ajuste os seus fones e vamos juntos para o próximo bloco. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. No bloco anterior, nós desvendamos o poder supremo da Lei 45. Vimos como tentar impor uma transformação de forma barulhenta e apressada destruiu a vida de um reformador na antiga Inglaterra, e como grandes líderes conquistaram o povo mascarando inovações sob a capa da tradição. No entanto, se a lógica de mudar o conteúdo mantendo a forma parece simples na teoria, por que a imensa maioria dos líderes e profissionais falha miseravelmente ao tentar aplicá-la? Porque no meio do caminho existem armadilhas mentais invisíveis.
O ser humano é prisioneiro de impulsos que o levam a cometer erros crassos ao tentar inovar. Vamos analisar agora os 3 grandes erros que destroem qualquer tentativa de introduzir mudanças reais, estruturados na lógica de causa, consequência e solução. Erro 1. A pressa da revolução radical. O primeiro grande obstáculo que impede você de liderar com sucesso é a pressa infantil em destruir o passado para instaurar o novo do dia para a noite. Causa: o ego e a soberba do inovador. Acreditamos que, porque a nossa ideia é brilhante e racional, todos devem abraçá-la imediatamente. O indivíduo assume o comando querendo cortar fundações, eliminar rituais antigos e mudar todos os processos de uma só vez, tomado pela ilusão de que a lógica tem mais força do que o hábito. Consequência: quando você ataca as raízes e as rotinas de uma equipe ou de um grupo de forma abrupta, você desperta o medo primário da insegurança. As pessoas entram em pânico coletivo, sentem que o seu mundo está desabando e formam uma resistência armada contra você. O final dessa história é sempre o mesmo. O reformador apressado perde o apoio, é visto como uma ameaça e acaba transformado no bode expiatório perfeito para ser sacrificado. Solução: abandone a pressa barulhenta. Em vez de quebrar tudo, disfarce a inovação. Preserve a fachada, os nomes, os números e os rituais antigos, alterando apenas a engrenagem interna de forma gradual. Deixe que o novo seja absorvido como se fosse um prolongamento natural do passado. Erro 2. A ignorância do contexto histórico. O segundo erro fatal é tentar aplicar uma mudança sem analisar o peso do ambiente, ignorando se o momento exige uma reforma gradual ou uma ruptura com o passado recente. Causa: a preguiça mental de não estudar o terreno. O líder chega a um novo espaço e tenta copiar fórmulas prontas de outros lugares, sem perceber o que o público daquele momento específico está sentindo em relação à história recente. Consequência: se o período anterior foi marcado por opressão, caos e sofrimento, e você decide manter ou evocar os símbolos dessa mesma época, o público projetará toda a raiva acumulada diretamente sobre você. Por outro lado, se você tentar impor uma revolução extrema em cima de uma população profundamente tradicionalista e apegada aos costumes, o choque gerará revolta imediata. Em ambos os casos, o erro de leitura do contexto destrói a sua autoridade. Solução: faça a leitura cirúrgica do cenário. Se o passado imediato for odiado, faça uma ruptura visual clara e estabilize o ambiente com sobriedade, como fez aquele grande imperador francês após o terror da Revolução. Se o ambiente for conservador, abrace os símbolos da tradição para legitimar o seu projeto. Nunca lute contra a maré do contexto. Erro 3. O vácuo de poder após a ruptura. O terceiro obstáculo que sabota sua posição de poder é eliminar uma estrutura antiga e deixar um espaço vazio no lugar. Causa: o foco excessivo em destruir o que está errado, esquecendo-se de planejar o que virá em seguida. O indivíduo aponta os defeitos de um sistema, desmantela velhas regras, mas esquece de colocar novos marcos no lugar. Consequência: a natureza tem horror ao vácuo. Quando você retira uma referência e não coloca nada para substituí-la imediatamente, o ambiente mergulha na incerteza e na ansiedade. Sem rumo, as pessoas começam a inventar suas próprias regras, criando caos, boatos e focos de rebeldia que destroem a sua liderança por falta de ordem. Solução: jamais elimine uma estrutura sem preencher o espaço imediatamente. No exato segundo em que você desativar um processo antigo, introduza novos rituais, novos símbolos e novas rotinas que tragam segurança e direção para a equipe. Mantenha o controle da narrativa o tempo todo. Identificar essas armadilhas, a pressa da revolução radical, a ignorância do contexto histórico e o perigo do vácuo de poder, é o que separa um estratega genial de um chefe comum que apenas coleciona conflitos. No próximo bloco, nós vamos entrar de vez no método prático e no passo a passo exato para você introduzir mudanças profundas sem atrair resistência. Mantenha o foco e vamos em frente. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Se nos blocos anteriores nós mapeamos o perigo da pressa revolucionária, o erro de ignorar o contexto histórico e o risco mortal de deixar um vácuo de poder, agora chegamos ao coração do nosso áudio. Esta é a parte mais importante da nossa jornada. É aqui que o conceito abstrato da Lei 45 se transforma em ferramentas concretas de influência. Vamos estruturar o método prático para introduzir inovações profundas sem atrair a hostilidade de ninguém, ensinando você a mudar o conteúdo enquanto preserva a fachada da tradição. Para facilitar a sua memorização e a sua aplicação imediata, dividimos este método em 3 grandes pilares de ação. Pilar 1.
A máscara da tradição para disfarçar a inovação. O primeiro passo para liderar uma mudança sem disparar alarmes é garantir que o novo vista a roupa do velho. O que é? O pilar da forma antiga é a prática de preservar rigorosamente os nomes, títulos, números, rituais e símbolos visuais de uma organização ou rotina, alterando de forma cirúrgica apenas a engrenagem interna e os processos que funcionam nos bastidores. Pense na genialidade daquele líder revolucionário do século XX que assumiu o comando de uma nação de camponeses profundamente apegados à tradição. Em vez de impor uma doutrina ocidental barulhenta que causaria revolta imediata, ele apresentou seu exército como a reencarnação dos antigos heróis de romances clássicos da literatura milenária e associou sua imagem a figuras lendárias do passado. A população abraçou a transformação porque, na superfície, parecia apenas um retorno honroso às suas próprias raízes. Por que funciona? O cérebro humano e as instituições sociais reagem por associação visual. Se a embalagem é familiar, a mente descarta o mecanismo de defesa e aceita o conteúdo com naturalidade, neutralizando o pânico da mudança. Como aplicar na prática hoje mesmo? Se você precisa modernizar um processo no trabalho, atualizar uma rotina em casa ou mudar a dinâmica de uma equipe, não chegue anunciando uma revolução drástica. Mantenha o nome do projeto, utilize os mesmos relatórios ou canais habituais e altere apenas a forma como a execução é feita por dentro. Deixe que o hábito antigo seja o cavalo de Troia para sua nova ideia. Pilar 2. A absorção dos rituais para evitar o conflito. O segundo passo trata de como lidar com celebrações, costumes ou hábitos consolidados que você não pode simplesmente proibir. O que é? O método da absorção cultural é a técnica de reinterpretar e ressignificar rituais já existentes, dando a eles um novo propósito alinhado aos seus objetivos, em vez de tentar destruí-los pela força. Lembre-se da sábia decisão adotada pela liderança do Império Romano quando o cristianismo se tornou oficial, mas a população continuava a celebrar as tradicionais festas de inverno e culto à luz. Em vez de proibir os festejos e gerar revoltas sangrentas entre os cidadãos, a alta cúpula declarou aquela mesma data como dia oficial das novas celebrações, absorvendo os rituais antigos e dando a eles um novo significado espiritual. O povo continuou celebrando no mesmo ritmo, mas sob uma nova direção. Por que funciona? Tentar erradicar um hábito enraizado gera um choque violento. Quando você absorve a festividade ou o ritual e o redireciona sutilmente, você canaliza a energia coletiva a seu favor, transformando um foco de resistência em um aliado da mudança. Como aplicar na prática hoje mesmo? Identifique rituais, reuniões ou costumes antigos na sua rotina profissional que pareçam inúteis, mas aos quais as pessoas são apegadas emocionalmente. Em vez de cancelar esses encontros, mude o foco deles de dentro para fora. Transforme uma reunião chata de status em um fórum dinâmico de soluções rápidas, mantendo o mesmo horário e o mesmo nome no calendário. As pessoas aceitarão a melhoria porque o formato continuará seguro e familiar. Pilar 3. O ritmo dosado ao tolerado pelo ambiente. O terceiro e último passo do nosso método garante que você avance na velocidade exata que o grupo consegue suportar, sem atropelar etapas. O que é? O princípio do ritmo progressivo é a arte de dosar a intensidade da mudança de acordo com a maturidade e a capacidade de digestão do ambiente, avançando em pequenas doses calculadas. Pense na dinâmica de uma bola de bilhar. Se você aplicar uma força desmedida na tacada, a bola colide violentamente contra a borda e retorna de forma descontrolada contra você mesmo. Na vida real, implantar 10 inovações de uma só vez gera um impacto tão violento na estrutura social que o efeito rebote destrói o líder. As mudanças estruturais profundas exigem paciência, microetapas e validação contínua. Por que funciona? A mente humana absorve transformações incrementais sem ativar o sinal de alerta. Quando você divide uma grande reforma em pequenas evoluções mensais ou semanais, o grupo se adapta organicamente, sem perceber que passou por uma revolução completa. Como aplicar na prática hoje mesmo? Liste todas as mudanças que você gostaria de ver implementadas na sua área de atuação ou nos seus projetos pessoais. Escolha apenas a primeira e menor delas. Aplique-a durante uma semana inteira. Observe a reação do ambiente e só avance para a etapa seguinte quando o novo comportamento estiver totalmente naturalizado pelas pessoas ao seu redor. Com esses 3 pilares, a máscara da tradição para disfarçar a inovação, a absorção dos rituais para evitar conflitos e o ritmo dosado ao tolerado pelo ambiente, você tem em mãos o método completo para liderar transformações profundas sem atrair resistência. No próximo bloco, vamos desenhar o plano de ação prático e o cronograma de 30 dias para transformar essa maestria estratégica em um hábito diário inabalável.
Mantenha o foco e vamos em frente. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Nós já cobrimos a essência da Lei 45, desvendamos as armadilhas da pressa revolucionária e estruturamos os 3 pilares fundamentais do método prático para introduzir inovações sem despertar resistência. Agora surge a pergunta decisiva: como transformar todo esse conhecimento estratégico em um hábito real e sustentável no seu dia a dia? Saber a teoria é importante, mas o poder verdadeiro só pertence a quem executa com consistência. E liderar mudanças estruturais exige um plano de voo bem definido. Não adianta tentar virar a mesa de uma só vez. A verdadeira maestria exige um processo de transição fase a fase. Vamos desenhar agora o seu cronograma prático para os próximos 30 dias. Fase 1. Os primeiros 7 dias. O diagnóstico e a manutenção da forma. Na primeira semana, a sua principal missão é conter o impulso da pressa e mapear o terreno. O que fazer? Antes de propor qualquer inovação, dedique 7 dias inteiros a observar os rituais, os nomes, os títulos e os processos que já funcionam no seu ambiente de trabalho ou nos seus projetos. Identifique o que a equipe valoriza como tradição e o que causa apego emocional. Quando sentir aquela vontade incontrolável de chegar mudando tudo de uma vez, respire fundo e faça a si mesmo a pergunta fundamental: como posso introduzir esta melhoria sem destruir a fachada que o grupo já conhece e respeita? O objetivo desta fase: blindar o seu projeto contra o pânico da mudança. Você está preparando a embalagem perfeita para que a sua ideia seja recebida sem barreiras defensivas. Fase 2. Da segunda à terceira semana, a inserção cirúrgica dos micropassos. Com a fachada protegida, os dias 8 a 21 marcam o momento de colocar a mão na massa com o ritmo dosado ao tolerado pelo ambiente. O que fazer? Escolha apenas uma mudança de cada vez. Implemente a nova engrenagem nos bastidores mantendo o mesmo nome, o mesmo formato externo e os mesmos rituais de sempre. Se o desafio for otimizar uma rotina da equipe, mantenha a reunião semanal tradicional, mas altere sutilmente a dinâmica interna de entrega de resultados para uma abordagem muito mais rápida e eficiente. Se houver resistência inicial ou desconfiança por parte dos mais conservadores, valide os pontos fortes da tradição antiga antes de reforçar a nova direção. O objetivo desta fase: criar o hábito da transição gradual. No início, você vai sentir a tentação de acelerar o ritmo e exigir mudanças mais profundas de uma só vez. É normal. O seu cérebro quer ver resultados rápidos. Resista. O segredo está na constância invisível. Fase 3. Do dia 22 ao dia 30. A consolidação do novo hábito. Na reta final do seu primeiro ciclo de 30 dias, a prática de mudar o conteúdo preservando a forma deixa de ser um esforço consciente e passa a fazer parte da sua segunda pele estratégica. O que fazer? Nesta fase, a nova engrenagem já está totalmente integrada à rotina, e o grupo absorveu a inovação como se ela sempre estivesse ali. O segredo aqui é o monitoramento contínuo. Garanta que nenhum vácuo de poder tenha sido criado e que todos os novos processos contêm com marcos claros de direção. O resultado prático desse mês de dedicação é transformador. Você lidera inovações profundas, moderniza processos e atinge seus objetivos sem gerar conflitos, sem criar resistência e sem nunca se transformar no bode expiatório da equipe. Preparando a mente para os obstáculos da jornada. Enquanto você executa este plano, é fundamental que a sua mente esteja preparada para os momentos de impaciência. Haverá dias em que a lentidão do processo vai irritar, a vontade de dar um cavalo de pau na direção dos projetos será gigante e você vai querer impor a sua vontade na marrã. Quando isso acontecer, lembre-se de uma verdade inegável. A força bruta quebra estruturas e destrói o reformador. O disfarce inteligente da tradição constrói impérios e garante a perpetuidade das suas ideias. Respire fundo, recupere o controle da estratégia e deixe que a forma antiga faça o trabalho pesado por você. Você tem um mapa mental, os pilares práticos e o cronograma exato para dominar a arte de pregar a necessidade de mudança sem assustar ninguém. No nosso próximo e último bloco, vamos reunir todas as peças desta jornada em uma conclusão inesquecível e preparar você para dar o próximo passo rumo ao topo. Mantenha o foco e avance para o grande final. Bloco 5. Nós percorremos uma jornada profunda até aqui. Desvendamos os perigos da pressa revolucionária, mapeamos as armadilhas invisíveis da inércia, estruturamos os 3 pilares do método prático e desenhamos o cronograma de 30 dias para transformar a estratégia em hábito. Mas antes de encerrarmos este ciclo, precisamos olhar para quem já colocou este aprendizado à prova e colheu resultados extraordinários.
Pense na história de um experiente líder de equipe em uma organização altamente tradicional. Durante anos, ele tentou implementar modernizações tecnológicas e novos processos operacionais através de reuniões barulhentas e discursos inflamados sobre inovação. O resultado foi sempre o mesmo: boicote velado, resistência generalizada e uma equipe hostil enxergando nele uma ameaça aos costumes antigos. Quando ele compreendeu a lógica da Lei 45, sua postura mudou radicalmente. Ele manteve os mesmos nomes para os projetos, preservou os relatórios habituais e manteve os rituais de abertura das reuniões inalterados. No entanto, mudou completamente a engrenagem interna, automatizou os processos nos bastidores e introduziu as inovações em microdoses semanais. A equipe absorveu a transformação sem perceber, aplaudiu os resultados e elevou a produtividade aos patamares mais altos da história daquela unidade. Outro exemplo marcante é o de uma profissional de destaque que assumiu um setor resistente a mudanças estruturais. Em vez de declarar guerra ao passado, ela vestiu a nova proposta com a roupagem dos procedimentos antigos que a equipe mais respeitava. O resultado? Zero resistência, zero conflito e uma liderança consolidada pelo respeito e pela inteligência tática. A síntese da grande lição. A lição definitiva que fica gravada na sua mente hoje é simples e implacável. Os amadores anunciam suas intenções aos quatro ventos, atropelam tradições e acabam esmagados pela resistência natural das massas. Os verdadeiros estrategistas, por outro lado, dominam a arte da camuflagem. Eles pregam a necessidade de mudança, mas respeitam a forma, a fachada e os rituais que o ambiente venera. Lembre-se sempre: a forma é o escudo que protege as suas ideias, o conteúdo é a espada que conquista o futuro. Nunca destrua a embalagem antes que o presente seja totalmente aceito. O chamado à ação e à urgência do agora. O conhecimento sem a execução é apenas entretenimento caro. O momento de agir não é amanhã, na próxima semana ou quando as condições forem perfeitas. O momento de agir é agora. Analise o seu ambiente profissional, os seus projetos pessoais e as suas equipes. Onde você tem batido a cabeça contra a parede tentando impor revoluções barulhentas? Onde a sua pressa tem gerado resistência e transformado você em alvo? A partir de hoje, pare de lutar contra a maré. Vista sua inovação com a roupagem da tradição, divida o seu avanço em micropassos e assuma o controle silencioso do seu destino. A autorresponsabilidade exige que você pare de culpar a resistência dos outros e comece a refinar a sua estratégia. Se este conteúdo gerou valor real para a sua jornada e destravou a sua visão estratégica, deixe a sua reflexão nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir esta lição, curta e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios do nosso treinamento de alta performance. Missão dada é missão cumprida.